Boa noite, hoje é o primeiro episódio de Quem Sim com o Júnior Costa e a minha entrevistada é uma, conheci menina, mas uma grande personalidade, uma grande mulher, muito lutadora, muito desbravadora e ela nos traz uma polêmica que não é tão polêmico assim, como é necessário esclarecimento, é necessário compaixão, é necessário engajamento. E eu também estou hoje aqui com a Grazi Gadia, que está falando direto de Miami, que também é uma mulher fantástica, uma artista plástica que fez um trabalho voltado para o autismo, que se transformou num livro chamado A Máscara, o Autismo Sem Máscara. E isso é uma coisa importantíssima, a gente levar para dentro do lar de cada um dos internautas, para que vocês debatam e para que vocês se conscientizem. Existe uma declaração que se chama, Grazi, a Declaração de Salamanca, eu sei que tu deve saber disso, que foi proposta pela ONU no final dos anos 80, em que garantia a educação como direito básico de todas as pessoas com deficiência. Hoje nós vamos saber se realmente esses direitos estão garantidos, se não estão mascarados, se as pessoas não estão sendo lesadas. E essa lei, a Lei 12.764, em vigor no ano de 2012, foi quando ela entrou, fala da política nacional dos direitos das pessoas com TI ou das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu falo espectro autista porque essa palavra ela abarca todos os vários níveis de autismo. Grazi, eu gostaria de que antes da Natália entrar, que é a nossa entrevistada, que tu te apresentasse para o nosso público aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha, eu tô muito honrada, queria agradecer essa oportunidade de poder estar falando para minha terra, né, a minha querência, onde eu nasci, especialmente para essa cidade maravilhosa que é Pelotas, com toda a história que tem no Rio Grande do Sul. E, de uma certa forma, né, Pelotas agora é pioneira nessa luta contra o bullying na escola, né? Bom, eu sou Graziela Gadia. Eu nasci em Porto Alegre. Hoje eu sou, que nem eu digo, médico brasileira, médico americana. Estou há 17 anos morando aqui em Weston, na Flórida, que é 40 minutos a noroeste de Miami. Sou publicitária, artista plástica e me tornei professora de artes para autistas, né? Nesses 17 anos que eu estou morando aqui, a arte foi por onde eu conquistei a minha nova identidade, porque eu cheguei aqui aos 45 anos, né? Ganhei uma família misturada, porque eu casei em segundas núpcias com o Dr. Gadia, que vocês já sabem que é um especialista em neurologia e no autismo. E aí, então, eu tive que um dos maiores especialistas do mundo, segundo várias revistas, né, Grazi? A arte aconteceu de eu conhecer o autismo no seu amplo espectro, em todas as suas nuances. E o que me sensibilizou quando eu comecei a conhecer as famílias brasileiras que vinham do Brasil se tratar com o meu marido aqui, com o Carlos, porque a gente acaba que tu não tem como não acolher essas famílias aqui, foram as mães, né? Naquela época não existia nenhum olhar especial para as mães, né? A gente via que essa mãe saía do consultório do Dr. Gadia com muita informação na cabeça, com muita orientação, mas ao mesmo tempo, vocês imaginem, com um diagnóstico que de um transtorno muito complexo, né, Nath? A gente sabe que é um transtorno que carece de um tratamento multidisciplinar, transdisciplinar, e naquela época ainda tudo era muito desconhecido. E ainda é um quebra-cabeça genético, né, Grazi? Só um pouquinho.
E aí... Ainda é um quebra-cabeça genético, né? E aí, então, gente, assim, eu via que todos os olhares iam para as crianças, como tem que ser, porque essa mãe, ela entrava numa corrida contra o tempo, né? Ela nem fazia um luto, ela entrava na luta, e só que ninguém olhava para essa mãe. E o que a gente, desde aquela época, observa é que essa mãe, ela se fica muito sozinha. Sabia, né, que tem um dado, né, Nath, de que 70% dos maridos, dos homens, abandonam a família. Isso é dado de realidade, depois que tem o diagnóstico. E fora isso, o tratamento do autismo, ele é tão complexo, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 48 horas por dia, como eu digo, né? Porque ele não acaba na clínica, ele se mantém. Essa mãe muitas vezes tem que abandonar seu emprego, né? E ela fica sem uma identidade, ela acaba perdendo, ela acaba se tornando uma mãe terapeuta, vamos dizer assim, né? E isso me sensibilizou, sabe, gente? Foi aí que eu disse, eu preciso fazer uma coisa por essas mães. Criei o projeto social que hoje se tornou uma organização sem fins lucrativos aqui nos Estados Unidos, que tem esse nome Eye Contact, Life Shaped by Autism, que nada mais é do que um olho no olho com essa mãe do autista, um olhar afetivo de acolhimento por essas mães que têm a sua vida moldada pelo autismo. E eu só quero acabar aqui que, no fim, tudo isso, sabe, tudo nessa treta toda, o que eu fiz? Eu coloquei uma moldura artística, né? Eu contei essas histórias de superação das mães através da arte, eu comecei a fazer festivais de artes, hoje eu já estou no 10º, já temos o projeto do Autismo e da Mask, que é lindo, né? E assim a gente vai indo, e faz parte da minha missão. Aí tu me desculpa, eu não escutei o nome da pessoa que está sendo a nossa âncora, que está nos recebendo. Pode me repetir, por favor? Oi, tá me ouvindo, Grazi? Tá me ouvindo? Tô. Bom, eu sou Júnior Costa, eu sou cabeleireiro, maquiador, jornalista também, e é um prazer estar te recebendo, é um prazer também saber que o teu marido, que é uma sumidade em autismo e se dedica muito a isso, e também te traz junto com ele para essa campanha de conscientização mundial que vocês estão fazendo. Mundial. E nós vamos muito longe, né, Nath? Vamos sim. E olha, Júlio, um abração para ti, de uma gaúcha para um gaúcho, né? De um comunicador, uma comunicadora para um comunicador. E eu só queria acabar assim dizendo que quando eu acordei num domingo, acho que faz um mês, né, Nath? Eu acho mais ou menos. Acho que mais ou menos, Eu acordei num domingo e eu tenho muita conexão com as mães. Elas me ligam, elas me mandam e-mail, elas me chamam. É uma coisa que é orgânica, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não saberia viver sem isso. Eu só sou feliz por causa dessa minha missão. Eu juro pra ti, assim. E aí eu entrei e tinha uma mensagem da Nath, né, lá. Assim, eu juro que eu senti o choro, o teu choro, sabe, Nath? Assim, era uma mensagem muito forte sobre tudo que ela, o filho dela, a família dela, estavam sofrendo por causa desse bullying absurdo que fizeram com o filho da Nath na escola. E às vezes tu pensa assim, mas o que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer? E aí eu disse assim, Nath, eu vou pensar, né? Foi uma coisa assim, eu nem me lembro mais, mas aí veio essa ideia. Eu disse, Natália, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é uma campanha, né? Vamos montar um grupo com as nossas gaúchas, eu vou botar mais algumas que eu tenho de São Paulo, que eu acho que são pessoas que realmente também fazem a missão do autismo realmente uma coisa séria, né? E o mais bacana, sabe, Júlio, foi que a gente fez assim, ó, não vai ter marca de ninguém. A gente não quer marca de associação nenhuma, nós não queremos marca de projeto nenhum, nenhuma ONG.
Isso é um movimento da sociedade civil organizada gaúcha. Gaúcha, pelotense, que a origem é de vocês. E foi isso, né, Nath? Estamos aí ganhando espaço. Muito obrigada de novo por estar nos escutando aqui para a gente poder divulgar. Grazi, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por todo esse currículo lindo em favor de outras pessoas. E eu tenho certeza que a Natália tá super bem assistida por ti, e o nosso canal também está engajado nessa campanha, e também vamos mostrar para as pessoas essa realidade que acomete vários lares no mundo inteiro. Obrigado por ter estado com a gente. Tá bom, gente. Eu tô aqui à disposição sempre que quiserem. Eu posso ir, é isso, gente? Posso ir? Vocês vão ficar aí? Nós vamos fazer uma foto tua. Para aí. Pode. Peraí, deixa eu me arrumar aqui, tá, guris? Claro. E o look? Feito. Obrigado, Grazi. Olha só, obrigada. O Carlos, só para dizer para vocês, o Carlos ele vai acabar o último paciente dele daqui a 1 hora. Se vocês quiserem, tu me avisa, Nath, que Te ele aviso. dá uma palhinha aqui também para vocês. Claro. Tá? Ele entra aqui. Com tá certeza. Bom? Beijo, Grazi. Um abraço grande. Muito obrigada. Beijo. Beijo, Nath. Então, Natália, vamos voltar para ti. Em que momento nasceu a campanha? A gente sabe como nasceu. Em que momento nasceu essa coisa voraz de mãe, de ir atrás, de brigar pelos direitos do teu filho, eu sei que ele se trata com o marido da Grazi, que também trata o filho do Marcos Mion, do apresentador. E como é que tu chegou a tudo isso, Natália? Eu sei que tu sempre foi uma menina muito desbravadora, e me surpreende muito tu ter ido longe e com vontade, e dar essa coesão. A nossa cidade precisa acordar, porque isso não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui, com uma criança pelotense, com uma mãe pelotense. Foi assim, Júnior. Eu sempre digo que o Henrique, ele nos tirou de uma bolha, tanto eu quanto meu esposo. A gente vinha de uma realidade... Quando o Henrique foi diagnosticado, aos 3 anos, eu tinha 35 anos, tá? E eu nunca tinha convivido com nenhuma criança com deficiência, com nenhum adulto, nunca, tá? Por mais que eu sempre tivesse, como tu mesmo mencionou, essa sensação de justiça, essa necessidade de lutar por justiça, eu nunca tinha convivido com ninguém com deficiência. Até que um dia, eu sempre digo, eu saí de um consultório com o Henrique numa mão e numa outra mão um laudo dizendo que meu filho era portador de uma deficiência, que ele era autista. Com o CID assinado e carimbado, né? Ali parece que o mundo da gente cai, né? Enfim, mas depois a gente recupera esse mundo. Mas eu digo que o Henrique veio para nos tirar de uma bolha, tá? Nos mostrou um mundo que a gente não conhecia e a gente não estava preparado para isso, assim. Então eu sempre digo, quando eu peço ajuda para vários pais nessa campanha, eu digo que eles não sabem o que eu sei hoje, porque há 4 anos atrás eu também não sabia. Sabe? Eu também não tinha noção do que era. Mas enfim, o Henrique foi uma criança, ele é um autista de nível 2, tá? Mas ele tem um QI altíssimo, que acaba muitas vezes disfarçando. Ele é aquela típica criança que todo mundo vê que é diferente, mas eu ouço perguntas tipo, tem certeza que ele é autista? Eu acho que ele é só estranho, sabe? Claro. E ali a gente já sente o preconceito das pessoas. É conveniente para as pessoas terem uma justificativa. Exato. Mas no caso do Henrique, ainda existe outro crime acompanhando isso, fora o crime do desrespeito com a deficiência. Também existe... O Henrique sofreu bullying na Exatamente. escola. Aí o Henrique... a gente conviveu muito bem, assim. A gente formou uma equipe de tratamento de ponta para ele desde o início. O Henrique hoje faz um tratamento de ponta, tá?
E ele vem tendo as evoluções esperadas. E a gente passou a conviver com o autismo, passou a fazer parte da nossa vida, tá? A gente teve que readaptar a nossa vida para as terapias do Henrique. O Henrique faz muita terapia, muitas horas de terapia por dia, e estava tudo certo. Até que em 2023 o Henrique passou a sofrer bullying na escola. Tá? Ele passou... Em algum momento ele relatou pra gente que tinha um menino que exigia dinheiro dele para ele poder brincar no pátio com as demais crianças. Como ele é muito inteligente, ele conseguia levar. E até que no final de 2023, o Henrique foi cercado no pátio da escola por um grupo de meninos, 2 anos mais velhos, que pediu a ele que ele ficasse parado, totalmente imóvel. Tá? E ali eles começaram a empurrar, apertar o braço dele, xingar. Como o Henrique tem uma acompanhante, tá, que trabalha conosco dentro da escola, ela foi lá, retirou ele da situação, tá? E a gente observou que o Henrique nunca mais foi a mesma criança depois daquilo. O Henrique ele tem plena consciência da situação que ele passou e aquilo deixou traços nele que não saem, sabe? A gente vai fazer 3 meses dessa situação e o Henrique não voltou ainda a ser aquela criança. Ele era uma criança muito feliz e ele traz traços no sono, na agitação do que aconteceu. E é ali que eu chamei a Grazi. A Grazi é uma mulher espetacular, extremamente ativista. Natália, todo esse tratamento dedicado ao Henrique na escola é custeado por quem? Por mim. Por mim e pela nossa família. Pela família. Isso. Lembrando aos senhores que isso também é crime. A lei assegura que o Henrique, quaisquer criança que tenha qualquer tipo de problema, a escola é responsável pelo bem-estar dessa criança, ela é responsável em qualquer nível de autismo que a criança receba o tratamento devido. Não só as escolas públicas, que são as que mais cumprem. As escolas particulares são as mais criminosas, são as que discriminam, são as que mascaram, são as que mentem e são as que demitem profissionais de menor hierarquia para que não se desarmonize a sua condição de empresa. Porque muitas escolas particulares, os alunos não são alunos, eles são clientes. Os pais são clientes. E desde aí se descaracteriza não só o ensino, como passam-se por cima de leis asseguradas como essa do autismo. E aí, Júnior, o Henrique, a gente, enfim, passou por todo esse problema. E aí pedimos para a Grazi, eu entrei em contato com a Grazi, eu tenho uma proximidade com ela. E ali a gente lançou a campanha, com o apoio dela. Hoje nós somos 23 pessoas engajadas totalmente nessa campanha anti-bullying. E a gente quer que a sociedade se importe, sabe, Júnior? Hoje em dia, são milhares de pessoas todos os dias violentadas simplesmente por serem diferentes. Nós estamos falando, gente, do Henrique, filho da Natália. Mas esse Henrique pode estar do seu lado no sofá, nos assistindo. Esse Henrique pode ser a criança que você leva para a escola. Esse Henrique também pode ser aquele sobrinho que vocês visitam aos finais de semana. Então, todos são Henriques nesse momento, no momento que a gente está aqui conversando. E é importante saber dessa gravidade, é importante levar esse tipo de assunto a público. O Quem não está aqui para evidenciar moda, arte e etiqueta, mas o Quem com Júnior Costa também está aqui para denunciar coisas sérias como essa. Foi por isso a escolha, Natália, desse primeiro episódio contigo, porque eu conheço a tua família, conheço a veracidade das atitudes de vocês, do caráter de cada um de vocês, e sei que realmente tu deve estar passando por uma situação muito traumática e mesmo assim lutando muito. E o que a escola fez depois de tomar consciência que a criança autista havia sofrido bullying dentro dos domínios da escola? E é isso que a gente fala muito, tá, Júnior, na campanha.
Toda escola tem nos seus regimentos, enfim, as obrigações do aluno, tá? Todo aluno é obrigado, tá? A ter respeito pelos colegas, alunos e funcionários. Isso faz parte do regimento, tá? Então, isso é importante que todas as escolas procedam dessa forma, tá? Quando uma criança pratica bullying dentro da escola, os pais devem ser chamados. E essa criança tem que sofrer ou alguma advertência ou alguma penalidade. Porque está no regimento e a escola é obrigada a cumprir o regimento. Além disso, a gente não estou entrando no assunto de lei, não estou entrando ainda... Poderia, porque tu é advogada. Exatamente, a gente poderia entrar. Mas, enfim, só no regimento da escola, a escola já é obrigada a tomar esse tipo de atitude. E o que eu quero dizer é assim, que a manifestação da Natália, neste momento, não é como uma pessoa da lei, como uma advogada, é uma manifestação como mãe de um autista. A Natália não quer que outras pessoas passem pelo que o Henrique passou, que é lamentável. E seguindo o teu raciocínio, desculpa, é só para as pessoas não fazerem esse link de tu seres advogada e achar que tu tá legislando em causa própria, porque não é isso. Não. E aí, Júnior, é isso que a gente quer muito, sabe? Que as pessoas conscientizem-se de que é preciso educar os seus filhos, sobrinhos, netos, tá? A respeitar o próximo. Porque assim, ó, tu não precisa ter... O ideal seria que as pessoas tivessem afeto uns pelos outros, né? Mas mesmo que tu não tenhas afeto pelo próximo, tu és obrigado a ter respeito. Né? Então isso é muito importante. E é importante que as pessoas vão nas escolas dos seus filhos e perguntem nas escolas dos filhos. Me diz uma coisa, qual é o projeto anti-bullying de vocês? Qual é o projeto de inclusão de vocês? Porque a escola é obrigada a informar isso. Então exijam das escolas isso. Isso que a gente pede para as pessoas. Exijam das escolas dos filhos de vocês a explicação do que como a escola se porta mediante a ocorrência de um bullying dentro da escola. Como é que vocês procedem? Vocês chamam, vocês registram... Entende? Porque isso é uma obrigação da escola. E exijam da escola dos filhos de vocês que tenham projetos de inclusão e projetos de bullying. Eu sempre digo assim, ó, uma escola que não consegue enxergar as grandes necessidades do meu filho, que é uma criança especial, jamais vai conseguir enxergar as sutis necessidades do teu. Com certeza. Com certeza. O Henrique é uma criança de 7 anos... até então, uma criança doce, uma criança inteligente, que foi seriamente afetado por bullying. Agora, a pergunta é a seguinte. A Natália tem uma infraestrutura muito boa, que faz com que ela dê todo esse suporte para o Henrique. E eu pergunto aos senhores, e quem não tem essa estrutura? E quem não sabe sobre os seus direitos? E quem não tem acesso a isso tudo? Vai ficar sofrendo criminosamente por um direito em que essa pessoa tem assegurado, né? Desde os meados dos anos 80, que foi quando a ONU assegurou esse direito às crianças. Inclusive, os autistas têm seu direito assegurado. Em relação à inclusão, quando se contrata uma empresa que tem mais de 100 pessoas, e se ela contratar uma pessoa com deficiência, ela tem que assegurar os direitos dessa pessoa em todos os níveis da deficiência dessa pessoa. Essa é uma lei, a Lei 14.020/2020, proíbe determinantemente a demissão de pessoas com deficiência, caracterizando isso crime. E bullying ou qualquer outro tipo de perversidade em relação a uma deficiência, seja de criança ou não, também é caracterizado crime. Então fica o nosso alerta para essa escola em que compactuou com esse crime. As mães dessas crianças que praticaram bullying, os pais dessas crianças, eles foram chamados pela escola? Tu teve contato com eles? Nós tivemos contato só com um casal de pais, tá?
que vieram nos afirmar que o filho não tinha praticado, tá? Eu sei que a escola contatou os outros pais, tá? Mas a gente não sabe... Eles vieram afirmar uma coisa que eles não viram. Exatamente. E aí muitas vezes a gente vê por que a criança pratica bullying, né? Muitas vezes, é por isso que eu digo assim, vem de casa eu ensino ao respeito, né, Júnior? Então é isso que a gente pede para as pessoas. Desde que o mundo é mundo, né, Natália? Nós somos frutos do meio. Exatamente. Então é isso que a gente diz assim, ó, ensinem seus filhos a ser um cara legal, sabe? Ensina o teu filho a ser uma pessoa direita. Ensina ele a respeitar o próximo. E isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença pro meu filho e vai fazer diferença para ele também. Deixa eu entender. Esse casal, então, te procurou apenas para se justificar, para dizer não, para me atacar. Para te atacar, achando que os injustos eram eles. Exatamente, para me atacar. E foi uma situação bem delicada, bem difícil, diante de tudo que a gente já estava tendo que lidar com o Henrique, ainda ter que lidar com uma situação dessas, né? A escola, com certeza, foi apartidária, né? Nem a teu favor, nem a favor do seu cliente. Como eu disse, os pais são clientes. Exatamente, é uma situação muito difícil. Por isso que eu digo para as pessoas, procurem as escolas e exijam. Não é porque o teu filho não é atípico, não é porque o teu filho não é portador de uma condição como autismo, de uma deficiência, que tu não possa exigir na escola saber como a escola procede mediante um caso desses. E sobre inclusão mesmo, sabe? Eu acredito, Júnior, que tem muita gente dentro das escolas, muitos funcionários, muitos professores querendo incluir. Eu acredito muito nisso. Tem muito professor, muito funcionário bom querendo praticar a inclusão, mas eles precisam de uma organização institucional para isso, né? Natália, a gente tem como manter contato contigo, uma pessoa que queira se engajar, que tenha um filho autista, que queira conversar contigo, saber mais dessa história. Como é que essa pessoa pode manter esse contato? Pode me chamar ali no Instagram, é @natfolha, tá? Pode me chamar ali, a gente tem grupos de apoio, a gente presta apoio sem custo jurídico também, para todo mundo que estiver precisando. A gente vai deixar, né, a diretora ali o Instagram da Natália. Tá, pode nos procurar ali, mandar uma mensagenzinha. A gente tem todo apoio, a gente tem apoio da mídia, a gente tem apoio de outros profissionais, de terapeutas, da Grazi, que é uma mulher sensacional e super engajada. A gente tem pessoas muito, muito engajadas nessa campanha com a gente. A gente tem a Miquela Caron, que é uma mãe atípica também de Passo Fundo, que luta, assim, ela criou o projeto dela e ela luta muito e auxilia dezenas e centenas de famílias na região dela. A gente tem a Isabel Ferrari também, que é uma jornalista extremamente influente, que é mãe de um menino autista também, que está junto com a gente nessa campanha. Então, você tem muita gente boa disposta a ajudar quem daqui a pouco não tem, porque algumas mães sofrem caladas por falta de condições, outras não têm essa postura de enfrentamento, né, Júnior? Eu acredito que deva ter sido uma coisa bem complexa tu organizar na tua cabeça todo esse início, né, de ajuda ao teu filho e de conhecimento, né, depois tu saber a exposição que tu teria na mídia, como tu estás tendo com o teu filho dentro dessa escola, e até se criar o que se criou agora, que é um movimento, né, contra o bullying e um movimento a favor que as pessoas conheçam o autismo. Isso. E a gente gostaria muito que as pessoas entendessem isso e entendessem que não pode praticar bullying contra ninguém, né, Júnior? Nem é contra aquele menino que parece gay, já é o adolescente que já é assumido, enfim, contra o negro. A gente vê de tudo, Júnior. Eu recebo cada relato que tu não acredita que tem pessoas passando por aquilo. E é importante também, o que a Natália nos traz aqui, não é só o relato dela como mãe, e denunciando, né, o que aconteceu com o Henrique, mas ela, nesse momento, ela representa todas as mães de pessoas autistas e de crianças autistas também, e que por ignorância, no sentido de ignorar o processo do autismo, os seus filhos foram submetidos em algum momento a algum ato criminoso. E a gente está à tua inteira disposição para que tu volte. E eu gostaria muito de te ver voltando, contando essa história ao contrário.
Deus quiser. Contando essa história muito mais avassaladora e do bem, principalmente do bem. E o nosso canal está sempre aberto. E eu gostaria de acrescentar também que essas leis que eu citei, ela está na cartilha das leis de cota. E quem por acaso não tiver entendido ou por acaso eu tenha falhado na informação, poderá me ratificar. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso nesta matéria que vai ao ar quando, diretor? Na sexta-feira, esse nosso primeiro episódio de Quem Sim, com o Júnior Costa. Eu tenho um prazer enorme, meu amor, de te ter Muito aqui. obrigada, uma admiração imensa, não pela mulher que tu te tornou, mas pela a tua atitude de ajudar outras mulheres. Isso realmente é inclusão. Isso realmente é empatia. Muito obrigada. Eu tenho uma admiração muito grande pelo que tu fazes, não por essa campanha, mas por saber que tu superasse um delicado processo para entrar num processo de briga e de visibilidade, que é um processo que machuca às vezes até mais. Obrigada. E no próximo programa a gente vai ficar sabendo muito mais sobre outros assuntos. E eu vou deixar, então, os microfones a cargo da Natália, porque eu acho que ela tem um recado importantíssimo para todos nós. Para todos nós, não só nós que estamos aqui no estúdio desse canal, do Bora Fazer Barulho, mas como as pessoas, os internautas que estão nos assistindo. Essa entrevista ela vai ficar no YouTube, vocês vão poder acessar e vão poder mostrar para muitas pessoas. Obrigada, Júnior. Muito obrigada pelas tuas palavras. É importante a gente falar e repetir sempre, tá? A nossa campanha é uma campanha contra o bullying, tá? Ela aborda todas as pessoas que possam sofrer bullying, todas as crianças. É importante que as pessoas conversem com seus filhos em casa, expliquem para eles, tá? Que respeito tá acima de qualquer coisa. Tu não precisa gostar, tu não precisa concordar, mas tu és obrigado a respeitar o próximo, tá? E pedir para os pais, vão às escolas dos filhos de vocês, peçam para eles explicarem para vocês se eles cumprem o regimento. Se quando existe um caso de bullying dentro da escola, que atitudes são tomadas. Peçam para as escolas dos filhos de vocês apresentarem para vocês os projetos anti-bullying, os projetos de inclusão. Eles são obrigados por lei a terem esses projetos e são obrigados a apresentar a quem quer que peça acesso a esses projetos. Lindo esse depoimento. O nosso programa aqui do canal do Bora Fazer Barulho fica no YouTube. Comentem, compartilhem, curtam. Isso é muito importante para a Natália, é importante para mim como cidadão, é importante para você que está assistindo também. Um grande abraço e para o mundo uma colher de mel.